Tá boa, viu, Franco, agora. Melhorou bastante. Teve os 2 julgamentos aqui, eu vi tudo direitinho. Se você quiser, viu? Muito obrigada. Até a próxima. Um, dois, três para tirar. Já iniciar a gravação, dando continuidade aqui à nossa sessão de hoje, a sessão ordinária do dia 6 de setembro do corrente ano. Já fiz a leitura da ata da sessão anterior, do dia 30 de agosto, publicada no Diário da Justiça de 1 de setembro. Vamos dar continuidade, o processo de número 4, é o 0755-466-57.2023, trata-se de habeas corpus, impetrante Júnior Ferreira Costa, paciente Wagner Jedson Ferreira Costa, impetrado é o juiz de direito da Central de Inquéritos. Tem advogado presente para sustentar? Doutor João está presente, estou lhe vendo aqui. Sim, bom dia. Doutor, vou passar a palavra para o desembargador Pedro, que ele é o relator, e o relatório já no sistema, tá? Desembargador Pedro Macedo, ative o seu microfone. Nós passamos a palavra ao nobre advogado João Costa para a sua apresentação da defesa. 15 minutos, doutor. Pelo prazo de 15 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, nobre desembargador relator do presente remédio constitucional, doutor Pedro de Alcântara, os demais nobres colegas deste Tribunal de Justiça, os senhores desembargadores, os representantes da douta Procuradoria de Justiça e os demais colegas advogados que se encontram aqui presentes nesta sessão. Bom, doutores, o paciente ele se encontra há 96 dias preso de forma preventiva. Ele foi preso no dia 24 de 5 de 2023, apenas por ter emprestado de forma lícita a sua motocicleta a uma mulher, né? Não adentrando ao mérito, mas há necessidade de se mencionar esses fatos. Ela emprestou a moto para 2 menores, e os menores foram cometer delitos, né? Ele emprestou apenas sua motocicleta para que a mesma fosse a um posto de gasolina comprar cigarros, né? Eis a síntese dos fatos. Bom, no que tange à ilegalidade da prisão preventiva da qual este causídico narrou no presente HC, é evidente, excelência, que o CPP, em seu artigo 282, parágrafo 3º, nos termos do que dispõe a lei 3.964 de 2019, que trata-se do pacote de crime, este dispositivo legal veda expressamente a aplicação de prisão preventiva ex officio, ou seja, é totalmente ilegal. E por que mantemos tal entendimento, excelências? Em que pese a autoridade policial ter feito a representação pela prisão preventiva do paciente, entendo que o requerimento feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência de custódia que fora realizada no presente dia 24/5, né, na qual o paciente fora preso preventivamente, entendo que esse pedido do afastamento da custódia cautelar pelo nobre representante ministerial afasta o requerimento feito pelo representante da Delegacia de Polícia. Enfim, logo, do ponto de vista desse nobre causídico, entende que o requerimento realizado pelo membro do Ministério Público deve prevalecer, haja vista que o representante ministerial, por ter uma das qualidades que o representante ministerial tem, é o poder de fiscalizar, né, as atividades policiais. Ademais, este representante ministerial é o dono, em tese, da ação penal pública. E a partir do momento que ele
requer, né, perante a audiência de custódia, analisa todos os predicados favoráveis que o paciente tem para poder responder o processo em liberdade, no entendimento deste nobre causídico, o paciente deveria e deve estar em liberdade para poder se defender, né, estando no seu social, né, estando no meio da sua família, dos seus filhos, que neste presente momento os filhos estão sofrendo, 2 crianças de menor de idade, uma de 5, outra de 7 anos, enfim. E é o seguinte, nobre desembargador, no que tange a questão da preventiva que for aplicada, né, como esse nobre causídico vem narrando aqui, não há indícios suficientes, né, o fumus comicio delicti, aliás, existe a sua ausência, haja vista que o paciente não fora direta ou indiretamente o autor do delito, da qual lhe é imputado, e fica claro, nobre desembargador, que, infelizmente, a prisão imposta ao paciente, ela é totalmente desnecessária, haja vista que ele dispõe de predicados favoráveis, como residência fixa, é trabalhador, né? Agora há pouco acostei aos autos deste HC, que ele é vendedor de motos há bastante tempo e vem sofrendo com a situação da qual ele se encontra. Infelizmente, nós sabemos que o sistema prisional ele não tem um caráter ressocializador, ainda mais quando se trata de alguém que é um trabalhador, infelizmente se encontra nessa situação porque foi um infortúnio da vida, qualquer um de nós podemos passar por esse tipo de situação, não é o que queremos, mas pode ocorrer, enfim. Espero que Vossas Excelências entendam pelo parecer favorável à concessão da ordem, para que ele possa, sim, vir responder ao processo em liberdade, que é a medida mais justa. Eu espero que infelizmente, o nosso sistema prisional, infelizmente, ele é feito para as classes mais pobres, as classes necessitadas, as classes da periferia. Infelizmente, não vemos com tanto rigor esse mesmo sistema sendo aplicado às pessoas de classe alta, enfim. Mas o que se espera é que Vossa Excelência acolha o pedido, como eu já dito antes, e eu digo que um dos maiores homens que for injustiçado na vida foi este, da qual ele se encontra neste livro, que é o maior livro lido por todos, que é a Bíblia Sagrada, que foi Jesus Cristo. Este foi injustiçado, porém ele mesmo sendo injustiçado, ele oportunizou a cada um de nós, pecadores, a ter uma nova oportunidade. E o que se espera, Excelência, é que Vossa Excelência entenda pelo acolhimento deste pedido, que ele possa vir responder o processo em liberdade e possa, sim, demonstrar, não adentando aqui neste momento ao mérito da presente ação de origem, mas poder, sim, demonstrar que ele é totalmente inocente e se encontra neste momento ainda aprisionado por uma situação que o destino o levou. E mais é isso. Eu espero que Vossa Excelência, mais uma vez, acolha o pedido deste nobre causídico, e é o que se requer. Bom dia. Senhor presidente, nós vamos suspender esse julgamento para uma análise mais detalhada. Esse cidadão, ele tem a prática de outro crime aí, parece que é um acidente, uma questão com trânsito, que não é de tamanha gravidade. E aqui nesse caso, apontado como ele teria entregue uma motocicleta para que os menores praticassem roubo de uma outra motocicleta e de um aparelho celular. Então, nós vamos analisar com um pouco mais de cuidado esse caso, para ver a possibilidade da concessão, não. Eu vou suspender o julgamento. Ok. Suspenso o julgamento, processo de número 4. Sebastião, doutora Rosário e doutor Certo. Ok.
Vamos agora para o processo de número Qual o próximo, 5. doutora? Bom dia, doutor. Obrigado, Processo bom de dia. número 5, de relatoria do desembargador Sebastião Ribeiro Martins, é de Parnaíba, primeira vara criminal. Trata-se de habeas corpus 0758-262-21. O impetrante da Defensoria Pública do Estado do Piauí, paciente Antônio Carlos Nunes Santos, impetrado, juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Parnaíba. Vossa Excelência está com a palavra, desembargador. Eu acredito que não tem advogado habilitado, porque não entrou em contato. Se tiver, se manifeste. Paciente Antônio Carlos Nunes Santos. O senhor está com a palavra. Eu vou ler apenas a emenda. Não tem advogado presente. Habeas corpus, processo penal, homicídio qualificado, excesso de prazo para oferecimento da denúncia, peça acusatória apresentada, tese superada, excesso de prazo para o início da instrução processual, inocorrência, inexistência de constrangimento legal, ordem negada. Neste ponto, é importante ressaltar que o impetrante defende a tese do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia após a exordial ter sido apresentada e recebida, de modo que resta superado esse argumento. E quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, nós sabemos que o tempo de tramitação de um processo criminal não deve ser fixado de maneira absoluta, né? Mas sim, antes de submeter-se aos princípios da razoabilidade, né? E da proporcionalidade, tendo em vista, sobretudo, as peculiaridades de cada caso concreto. E no caso aqui, não há fundamento para se alegar excesso de prazo, haja vista que se trata de uma ação penal envolvendo 2 réus, ambos já citados. E ressalto ainda que a denúncia foi recebida no dia 27 de junho deste ano, e o paciente em questão, inclusive, já apresentou resposta à acusação. Desta feita, nesta via de cognição sumária, constata-se que o processo tramita até agora de modo regular, sem nenhum indício de excesso de prazo. Assim, desembargador Pedro, doutora Maria do Rosário, doutor Antônio Ivan, eu estou na parte dispositiva do meu voto, estou conhecendo deste habeas corpus, porém denegando a ordem de acordo com o parecer da Procuradoria. Doutora Maria do Rosário, com a palavra. Acompanho o voto relator em face do processo e está dentro dos seus trâmites normais. Também acompanho o relator e proclamo o resultado. A unanimidade decide essa egrégia Câmara Criminal em conhecer, mas denegar a ordem. Em harmonia, desembargador Sebastião? Sim, desembargador Pedro, em harmonia com o parecer ministerial superior. Item seguinte, doutora Vanessa. Ok. Processo de número 6. Tem advogado presente no processo de número 6, recorrente. Há advogado presente? Doutor Francisco Nunes de Brito Filho. É um mês. Sim, estou presente, sim. Bom dia, estou presente. Bom dia, doutor Francisco. Processo de número 6, de relatoria da doutora Maria do Rosário, é o 0803-500-13, ponto 2022, recurso em sentido estrito, Floriano, primeira vara, recorrente Francinildo Rocha Rego, advogado Francisco Nunes de Brito Filho, requerido do Ministério Público do Estado do Piauí, assistentes de acusação Francisco Ferreira da Costa e outro, advogado Marlon Brito de Souza. Doutora Maria do Rosário de Fátima é a relatora. O senhor está com a palavra, doutor Francisco, 15 minutos. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente desta Câmara Criminal, excelentíssimo secretário, senhores colegas, advogados, excelentíssima senhora relatora, doutora Maria de Fátima. Trata-se de recurso em sentido estrito, em face da sentença de pronúncia, em que o recorrente fora pronunciado pela prática de homicídio com a qualificadora motivo fútil. Senhores membros desta Câmara, digníssimo representante do Ministério Público, o fato, para historiar e considerar a situação, ocorreu pela madrugada do dia 30 de setembro de 2022. Houve uma briga entre a vítima e o agora recorrente acusado,
E por uma fatalidade na vida do senhor Francinildo, que na época tinha 42 anos de idade, hoje tem 43 anos, é deficiente físico da mão esquerda, inclusive até a polícia o aplicou a alcunha de mãozinha. Neste episódio ocorrido, existiam apenas 4 pessoas no bar. Adelante, a Abigail, amiga dela, a dona do bar e o compadre da vítima que, ao ouvir o grito, retornou para o local. O certo, senhores jogadores, é que no dia 1º de outubro, já pelas 7 horas da manhã, a autoridade policial se deslocou do município de Floriano, lá que o Francisco não tem delegado, e é termo judicial da comarca de Floriano, e instaurou o inquérito policial, ouviu as 4 pessoas, só existem 4 testemunhas neste processo, as 4 pessoas, e no dia 1º, que foi um sábado, requeriu a prisão preventiva do recorrente, e no domingo, no dia 2 de outubro, o magistrado decretou a prisão preventiva. Havia até uma discussão que nesse dia foi o dia da eleição, 2 de outubro, pela aplicação do artigo 236 do Código Eleitoral, não se pode decretar prisão preventiva, salvo aqueles crimes que pode ocorrer a prisão em flagrante, aqueles crimes inafiançáveis. Então, diante dessa situação, no dia 8 de outubro, eu fui à delegacia de Floriano, fiz o requerimento para saber o que existia lá com relação ao Francinildo e existia esse mandado de prisão. Então, a autoridade policial disse, eu disse, olha, ele vai comparecer porque está existindo, a polícia está indo à casa de todos os seus familiares, quebrando as portas, inclusive até onde existiam uns bodes lá, os animais, quebraram as portas lá. E eu estive ontem para despachar com a relatora e até mostrei esse áudio lá dos bodes berrando. E em razão destes fatos, o parente da vítima é um policial civil há mais de 30 anos, está em Floriano, e um de 3, 4 viaturas para o município de Francisco. Em razão disso, nós informamos que o recorrente ia comparecer lá para se entregar espontaneamente. E o delegado disse, fica melhor para o dia 12 de outubro, porque é um feriado, e a delegada que preside o inquérito não está aqui, fica melhor. E exatamente no dia 12 de outubro de 2022, o recorrente compareceu à Delegacia Regional de Floriano e lá ele está preso desde esta data, desde o dia 12 de outubro de 2022. Na sentença de pronúncia, o magistrado alega que deve permanecer preso porque ele responde a mais 2 processos. Senhores julgadores, os 2 processos que se referem, um é uma medida protetiva, que foi instaurada no dia 3 de outubro, porque um policial foi à residência da Aldelane e disse que ela tinha que ir a Floriano instaurar uma medida protetiva, que era a namorada do recorrente Francinildo. E, em razão dessa medida protetiva, isso uma alegação de um dos fatos para não revogar a prisão preventiva. E a segunda alegação é que ele responde a um processo de lesão corporal. Esse processo de lesão corporal eu juntei com o recurso sentido estrito, que está no ID 11914775, no ID 11914776, que é o lesão corporal. Lesão corporal é o quê? É o dedo, o polegar da Adelante, que estava no evento, que inclusive no depoimento dela, na fase judicial, ela disse, audiência no dia 28 de fevereiro, que na hora lá, depois do fato, ela tomou a faca lá e ficou com o dedo um pouco machucado lá, como se fosse uma mordida. Esse é o processo que o Francinildo responde e que o juiz alega que ele reiterava a prática. Esse fato ocorreu também no dia 30 de setembro. E a medida protetiva, quando intimada, ela disse que nunca requereu, e se ela prestou depoimento, está no IT. Então, esses 2 números de processos, essas 2 denúncias, eu juntei com o recurso sentido estrito, são processos apartados. Que, por força do artigo 78 do Código de Processo Penal,
esses processos deveriam estar reunidos, esse da lesão corporal. Por quê? Porque ocorreu no fato. Então, o Francenildo não praticou nenhum crime antes do dia 30 de setembro e nem outro crime posterior ao dia 30 de setembro, para que fosse justificada a manutenção da sua prisão preventiva na sentença de pronúncia, sob a alegação da reiteração de prática criminosa. Então, senhores julgadores, também o recurso em sentido estrito se insurge contra a sentença de pronúncia. Na sentença de pronúncia, o que se alega é o excesso de linguagem. Qual é o excesso de linguagem? Eu fiz um resumo, que está lá no recurso em sentido estrito, no ID 11914774, em que o magistrado diz que o recorrente detinha manifesto propósito de ceifar a vida da vítima. Por quê? Porque disse que a faca o acertou do lado esquerdo, que foi só uma perfuração. Neste momento, desta perfuração, conforme os depoimentos, inclusive no recurso em sentido estrito, eu destaquei o link da oitiva das testemunhas, Adelande, que estava com o Francenildo, do outro lado da rua, ela disse claramente que o Lucas o bateu, que ele estava sangrando no rosto, no braço, em vários locais, e que o Lucas estava do outro lado da rua com a Abigail, que é conhecida, outra testemunha, que inclusive é a menor, estava do outro lado da rua, quando o Lucas novamente partiu para o outro lado. E ela estava de costas, que foi quando ocorreu o fato, a fatalidade. Segundo a testemunha Adelante, diz que o Francenildo ficou perplexo, ele não acreditou no que aconteceu, e que em seguida ela tomou a faca e jogou a faca lá no local lá próximo, onde eles estavam, do outro lado da rua, que neste momento o Francenildo ia embora, que ia pegar a sua moto. Foi quando ocorreu o fato, após ter apanhado. E o Francenildo é uma pessoa de 1,50 m e pouco, 1,60 m, inclusive com essa deficiência. O Lucas, que é a vítima, é uma pessoa de quase 1,80 m de altura. Então, houve realmente uma fatalidade. Mas antes desse dia 30 de setembro, e nem posterior ao dia 30 de setembro, nunca na vida do Francenildo havia praticado qualquer crime. Nunca houve sequer uma discussão, até mesmo pela sua própria deficiência. Ele andava, inclusive, toda a cidade, as pessoas o conheciam, que ele andava sempre com a roupa de manga comprida para não mostrar o braço. Esse braço, um acidente que ocorreu com ele quando criança, 8, 10 anos, que é o do jumento, e não foi feito. Então, não é uma pessoa violenta e voltada para a prática de habitualidade de crime. Foi uma fatalidade na sua vida que ocorreu, mas que ele compareceu espontaneamente, não causou nenhum problema com relação à instrução processual. E hoje, daqui a 6 dias, que hoje é 6 de outubro, completará 11 meses que ele está preso preventivamente e compareceu espontaneamente perante a autoridade policial para ser recolhido à prisão. No dia que ele foi recolhido, 12 de outubro, foi feito o exame de corpo de delito, consta nos autos. Ele estava todo machucado, todo roxo, nas costelas, no lado, no tórax, na cabeça, no braço, que é deficiente. Existiam esses hematomas, mesmo com um intervalo aí de mais de 10 dias entre o dia 30 de setembro e 12 de outubro. Os 12 dias entre a data do fato e a data que ele compareceu perante a autoridade policial. Então, senhores julgadores, a jurisprudência do STJ, eu até mencionei uma do recurso em sentido estrito, este fato, sob a alegação, inicialmente o Ministério Público ofereceu a denúncia dizendo que era mediante paga. Ele citou, foi o inciso do artigo 121, acho que inciso mesmo. Depois, o magistrado, que se devendo do fato, disse que o motivo fútil foi ciúmes do Francenildo. O certo é que não estou aqui para dizer que o fato não ocorreu, mas as circunstâncias de como os fatos ocorreram não permite para essa situação a manutenção da prisão preventiva, já com 11 meses,
já com o efeito de uma possibilidade de cumprimento antecipado de pena, se os autos, a evidência dos autos, demonstra que a situação concreta, que o tribunal do júri é quem realmente vai decidir sobre isso, mas há evidências e há circunstância que permite demonstrar e é possível um acolhimento dessa tese da legítima defesa na situação. E ainda que não fosse a tese da legítima defesa, não há como reconhecer, para este momento, uma peça acusatória de homicídio qualificado. Foi um fato único, isolado, na vida dele, e que, na verdade, esta perfuração se deu em decorrência do deslocamento da vítima do outro lado da rua, que ele saiu correndo para novamente bater no recorrente. Isso está nos depoimentos. Estes fatos são incontroversos. A Adelande, houve, inclusive, Excelência, aí um protesto para que a oitiva dela não fosse, por conta do artigo 206 do Código de Processo Penal, que na condição de ex-companheira, namorada, ela não poderia prestar o compromisso legal. Entretanto, houve um protesto por esses fundamentos e o magistrado não acolheu a situação de companheira. E há até uma incompatibilidade, porque não se reconhece que ela não seria obrigada a prestar depoimento, e, ao mesmo tempo, instaura uma medida protetiva. E essa medida protetiva, ela disse no seu depoimento que nunca requereu. Foi a polícia que foi à casa dela e conduziu ela para Floriano, chegou lá, ela disse que assinou vários papéis lá que mandaram ela assinar. E, inclusive, quando intimada para se manifestar se havia interesse da quantidade de medida protetiva, ela foi a Floriano e consta uma certidão lá na medida protetiva, porque, inclusive, o processo está sob sigilo, por isso eu não juntei essa certidão, mas tem uma certidão, e já está com mais de 4 meses que ela assinou essa certidão, e o juiz nunca extinguiu essa medida protetiva. Há o processo de lesão corporal, que foi o dedo dela que machucou lá, essa que é a acusação de lesão corporal, inclusive está lá a fotografia na folha 13 do processo, que é o processo 080-357552, 2022, 818-0028, é o processo público. A folha 13 mostra lá, é uma pequena, está vermelho, uma próxima unha do polegar direito. Esse é o processo que o magistrado alega que é periculosidade. Então, senhores julgadores, o recurso em sentido estrito aborda esses temas da questão da nulidade da sentença de pronúncia pelo excesso de linguagem, como também ataca a manutenção do decreto de prisão preventiva, porque o magistrado disse que mantinha essa prisão preventiva em razão que disse dessas práticas, desses crimes. E os 2 crimes que ele menciona é exatamente o que eu juntei com a peça do recurso em sentido estrito. E finalizando o seu tempo, doutor. No dia 30. E, para finalizar, o que se requer, neste caso, é o conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito. Retorna a palavra à relatora. Quero cumprimentar inicialmente ao presidente da Câmara, doutor Pedro de Alcântara da Silva Macedo, ao nobre desembargador Sebastião Ribeiro Martins, ao procurador doutor Antônio Ivan e Silva, aos demais advogados, na pessoa do doutor Francisco Nunes de Brito Filho, aos funcionários da casa, através da doutora Vanessa Ferreira.
O relatório encontra-se disponível no sistema. Passarei a ler a emenda e o dispositivo para o meu voto. Recurso em sentido estrito, homicídio, tribunal do júri. Excludentes de licitude, excesso de linguagem, decote das qualificadoras de direito a recorrer em liberdade, recurso conhecido e não provido. É pacífico o entendimento firmado na doutrina e jurisprudência pátria de que a absolvição sumária é somente admissível quando se está diante da produção probatória plena e incontroversa, ou seja, quando não haja nenhuma dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri. A excludente da legítima defesa só pode ser acolhida por meio desta via recursal. Todas as provas contidas nos autos apontam nesse sentido. Não é o que ocorre no caso em estudo. No entanto, não verifico também que, nos autos, haja, por parte do magistrado ACO, excesso de linguagem. Os trechos apontados como excessivos se prende a pequenas passagens de forma isolada e descontextualizada da decisão de pronúncia. Os pontos nos quais o magistrado ACO se manifesta sobre a necessidade de apreciação do feito pelo Conselho de Sentença se mostram dentro do que exige o artigo 413 do Código de Processo Penal. O decote de qualificadoras, quando não apresentado de forma irrefutável, demanda um aprofundamento no arcabouço probatório, que é incompatível com a via recursal eleita. Tal apreciação, portanto, compete ao Tribunal Popular do Júri. Além de não ser necessariamente matéria afeita a apreciação em sede de rece, não se verificou de ofício qualquer irregularidade na manutenção do ergástulo cautelar, posto que cumpre os requisitos e apresenta fundamentação idônea. O recurso conhecido e não provido, acordes com o parecer ministerial. Portanto, nosso voto é no sentido do conhecimento do recurso interposto, porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos, mas pelo seu não provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, acordes com o parecer do Ministério Público Superior. É como voto. Eu, Sebastião, com a palavra. Assim, senhor presidente, eu acompanho o voto da eminente relatora, doutora Maria do Rosário, integralmente. Acompanho. Também acompanho o voto da eminente relatora, pedindo vênias ao nobre advogado. E a unanimidade, proclamo o resultado, a unanimidade decide esse egrégio criminal pela denegação, não é isso? Pelo improvimento do recurso? Não. Pelo não provimento. Não provimento do recurso. Pelo improvimento. Isso, exatamente. Está falhando aqui, está falhando. Em harmonia com o parecer ministerial superior. Bom dia, Próximo processo, doutora Vanessa. Processo de número 7, são apelações criminais de relatoria de Vossa Excelência, desembargador Pedro. É o 0801,
Excelência, o pessoal pode dizer para mim 497, sair da 56. sala da audiência, viu? Ok. Bom dia a todos. Boa sorte, doutor Francisco. Tá, obrigado. Um prazer. Processo de número 7, 0801, 497-56.2021, são apelações criminais. Origem Lesbão Veloso Vara Única. Primeiro apelante, Alisson Natanael Silva Magalhães, advogado Herbert Lages Vieira, perdão. Apelante segundo, Janilson Silva de Castro, advogados Jader Máximo de Souza e outros. Terceiro apelante, Marcos Vinícius de Souza Silva, advogados Francisco da Silva Filho e outros. Advogado presente, interesse de fazer sustentação oral. Sim, doutora. Herbert Lages presente, advogado Alisson Natanael. Ok, o senhor está com a palavra. 15 minutos. Você, palavra por Obrigado. 15 minutos, doutor Elber. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a colega da turma, na pessoa do excelentíssimo senhor doutor presidente, Pedro Alcântara Macedo, aos quais me dirijo com grata satisfação em merecer vosso precioso tempo, ao qual sinto grande admiração e respeito por vossa excelência. Saudo ao ilustre membro da Procuradoria, Antônio Ivan, saudo aos serventuários da Justiça, aqui presente de forma virtual, saudo aos amigos, advogados e advogadas aqui presentes também de forma virtual. Excelências, aqui trata-se de uma condenação criminal ao qual não observou o contraditório e a ampla defesa. O juiz de primeiro grau condenou Alisson, mesmo com as manifestações em audiência de instrução e julgamento e em alegações finais. Por quê? Porque, ao tempo, Alisson foi condenado no estado, estava sendo processado no estado do Maranhão, e, ao tempo, foi submetido a um exame de insanidade mental para detectar sua imputabilidade, ao qual, naquele período, né, conforme IDs juntado nos autos por esse nobre advogado, ID 13, 12, 40, 48, e documentos comprobatórios, né, para ratificar os pedidos já feitos, tanto na instrução criminal quanto na sede de recurso, para demonstrar a vossas excelências que o ilustre magistrado de piso não observou, né, o artigo 149 do Código de Processo Penal, que diz que quando há dúvidas razoáveis, tem por si de instaurar um estado de insanidade mental, tanto pelo próprio magistrado como pelas próprias partes. Aqui no caso em concreto, foi negado pelo magistrado de peso. A nulidade é patente, pois com todos os documentos e provas juntadas aos autos, né, e mesmo assim, o juiz de primeiro piso de Lesbão Veloso negou a instauração de incidente de sanidade mental, tendo julgados procedentes do STF, no HC número 10.1515 de 2010, que quando há histórico mental, né, histórico de doença mental ao acusado e documentos comprobatórios da atividade psíquica alegada, que tem que ser, sim, instaurado incidente de sanidade mental, o que não foi, de modo algum, observado pelo ilustre magistrado de piso, né? Por esta razão, a defesa requer a anulação da sentença condenatória, ao qual, ora, foi dada uma condenação de 10 anos e 8 meses, né, ao Alisson Natanael Silva Magalhães. É desta forma que a defesa requer. Bem, trata-se de um caso em que envolve 3 acusados. E vejo como importante proceder à leitura. Peço a compreensão do senhor Sebastião Martins, da doutora Maria do Rosário e do novo procurador. Bem, nós estamos conhecendo do recurso por você preencher os requisitos previstos em lei.
e passo à tese do primeiro apelante. De unidade de processamento e defesa. Alega a defesa do primeiro apelante, Alisson Nathaniel, que já foi declarado incapaz de entender a licitude dos seus atos por possuir retardo mental. Fechou. Excelência. Devendo, portanto, ser... Perdão, 1000 perdões. Só uma questão Sim. de ordem, é porque eu sou o advogado Janilson Tem um outro advogado, né? Isso. São 15 minutos, 3... doutor Jader. 15 minutos. Tá. Ele é advogado do Peço segundo desculpas, eu apelante. não observado, Não, doutor. doutor. Eu Tudo peço bem, desculpas excelente. aí. Não, Você está com a tranquilo. palavra, 15 minutinhos. Vossa Excelência com a palavra, pelo prazo de 15 minutos. Tá. Bom, Colém da Câmara, excelentíssimo senhor doutor desembargador Pedro de Alcântara Macedo, desembargador Sebastião Martins, desembargadora Maria do Rosário, nobre membro do Ministério Público, serventuário da Justiça presentes, colegas advogados, em especial o doutor Ides Próspero, me cedeu o espaço do seu escritório para eu estar aqui realizando sustentação oral de tanta importância. No caso em tela, deste processo, estou aqui na defesa de Janilson Silva de Castro, certo? É uma tese até defensória diferente da do colega. O colega abordou na sua sustentação oral. No caso do Janilson, o fato aconteceu no dia 26 de julho de 2021, foi uma apreensão da Polícia Rodoviária Federal, e é uma apreensão que não teve uma investigação pretérita, não teve uma interceptação telefônica, não se estava investigando lá uma eventual associação para o tráfico naquele município de Elésbio Veloso, coisa do tipo, foi algo esporádico. A Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo, ao abordar o veículo, foi constatado pequena quantidade de droga, e aí foi dado voz de prisão àqueles que estavam conduzindo o veículo. Dentre eles, o motorista era Janilson. Nos autos está mais que provado que Janilson é Uber, motorista de aplicativo. Né? Bom, o que ocorre? O principal argumento da defesa é pela absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Por quê? A defesa argumenta que, para responder por tais crimes, tem que ter a presença do elemento subjetivo geral, que é o dolo. O dolo em praticar tráfico de drogas e o dolo em associar-se com uma certa permanência para praticar esse tipo de crime. No caso em tela, o Janilson, e isso foi dado o seu interrogatório nesse sentido, ele só descobriu que tinha drogas dentro do veículo, já quase chegando a Elésbio Veloso. E aí, por também ter uma presença de arma de fogo, ele aceitou a situação e concluiu a corrida. A intenção dele era concluir a corrida. Numa situação que a defesa alega de inexigibilidade de conduta diversa. Ele estava conduzindo seu veículo automotor, fazendo seu papel, encontrou droga ali, ficou com receio, tinha até arma de fogo dentro do carro, e aí quis apenas concluir a corrida. Tanto é que na abordagem da Polícia Rodoviária Federal, na audiência de instrução, tem esse fato. O primeiro a declinar a situação foi Janilson. Bom, então, a principal tese de defesa é essa da pedido, é da absolvição em relação ao tráfico de drogas e associação para o tráfico. O segundo pedido da defesa seria no que se refere à absolvição por associação para o tráfico, porque na remota hipótese, ou na hipótese de Vossa Excelência entender, nobre relator, pela condenação, que seja afastada a associação para o tráfico, porque não existe qualquer investigação que demonstre uma permanência, que demonstre uma continuidade desse tipo de crime. O meu cliente ele não é faccionado. Eu até chamo a atenção que eu fui despachar e disse assim, olha, ele ficou na ala dos evangélicos. Né? Aí eu tive até um sorriso por parte da autoridade. Mas é um fato que hoje, por questão de segurança pública, da logística, a Secretaria de Justiça de Segurança Pública ela tem que isolar mesmo quem é o preso, que infelizmente está como faccionado, não faccionado, o evangélico, enfim. Então isso tem a ver, a triagem é feita para isso. O fato de ele estar na ala do evangélico já é algo que diz muito, que ele não é faccionado, nunca foi preso ou processado, então não integra qualquer tipo de organização criminosa e não tinha na investigação, ela não tinha nada relacionado ao itinerário da droga. E a sentença ela foi baseada apenas nessa abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Não tem mais nenhum elemento de prova colhido no inquérito policial e reproduzido no processo que sustente essa condenação. E aí a defesa requer a absolvição pela associação para o tráfico, inclusive com o parecer do Ministério Público foi nesse sentido já, né, pela absolvição à associação para o tráfico, e requer que seja, se for condenado, que seja
para tráfico privilegiado, tendo visto que ele é primário, de bons antecedentes, a pequena quantidade de entorpecente que foi encontrada com o mesmo, então requer a desclassificação para tráfico privilegiado. Não é pertencente à facção criminosa, né? Mas a defesa se respalda num ponto também que a sentença, infelizmente, do Pedro, ela saiu do mínimo legal e a defesa não entendeu. Não só discorda, como também, ao condenar por tráfico, a associação ainda passou do mínimo legal e prejudica bastante na execução da pena. Tendo em vista que 8 anos e 6 meses, que foi a pena, o magistrado entendeu que para tráfico 5 anos o mínimo, para associação para tráfico 3 anos e 6 meses. 6 meses altera o regime inicial de cumprimento de pena, passa a ser fechado, deixa de ser o semiaberto. Mas, enfim, o que a defesa requer é a absolvição pela ausência do elemento subjetivo geral, a absolvição pela ausência de provas, tendo em vista que o processo ele é rico em elemento de prova. Tudo que é produzido no inquérito policial, o que é reproduzido no processo, não foi ali reproduzido por parte do Ministério Público. O Ministério Público não foi feliz em provar a culpa. Inclusive, reitero, o único fundamento da sentença em relação à questão probatória é a abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Então, pelo princípio do indúbio pro réu, requer também a absolvição e, por fim, e não menos importante, caso haja condenação, que seja apenas pelo crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada, tendo em vista que o mesmo é primário, de bons antecedentes, nunca foi preso ou processado, não é membro de facção criminosa, era pequena quantidade de entorpecente, então requer desta forma, repetindo, a absolvição pela ausência do elemento subjetivo geral, dolo em se associar, dolo em praticar crime de tráfico de drogas, porque ele não tinha a ciência do que estava fazendo, só foi ter a ciência no final da corrida e continuar a corrida, numa inexigibilidade de conduta diversa. Requer também a absolvição pela ausência de provas, não existe provas suficientes para demonstrar a cristalina culpa, então pelo princípio de indúbio pro réu, ausência de provas, e por fim, caso não seja entendimento de Vossa Excelência, a desclassificação para o crime de tráfico de drogas privilegiado e a substituição, isso no grau máximo, a aplicação da diminuição de pena, com a substituição da pena privativa de liberdade pela regime de direito. É como requer a defesa. Bem, ainda tem alguém, doutora Vanessa, para a defesa ainda? São 3 acusados. Muito bem, passemos então ao voto. Nós estamos conhecendo os recursos por se cabível e tempestivo e registro. A defesa do primeiro apelante, que é o Alisson, pleiteia a nulidade da sentença, a fim de que seja deferido o pleito de instauração do incidente de insanidade mental e a concessão do direito de recorrer em liberdade. A defesa do segundo apelante, por sua vez, pleiteia a absolvição, a desclassificação para o crime de porte de drogas, a reforma da dosimetria da pena quanto ao crime de associação para o tráfico e a alteração do regime de cumprimento de pena. E a defesa do terceiro apelante pugna pela absolvição, desclassificação e reforma da dosimetria da pena. Tese do primeiro apelante, Alisson. Alega a defesa que o primeiro apelante já foi declarado incapaz de entender a ilicitude de seus atos, por possuir retardo mental, devendo, portanto, ser reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido de instauração de insanidade mental e, de consequência, anulada a sentença. Nesse caso, eu vou fazer um resumo bem simples. Esse cidadão já percebe vencimento através do INSS. Consta que a defesa comprova que o apelante recebe benefício assistencial, LOAS, concedido pelo INSS em 2008, em decorrência da sua deficiência, e se submete a tratamento psiquiátrico desde 2017, conforme declaração e prescrições médicas acostadas. No decorrer do curso processual, especialmente diante do diagnóstico de que o apelante possui transtorno mental leve, consoante ser fornecido o laudo médico, ID 85-90-472, que embasou a sentença que reconheceu a semi-imputabilidade do processo criminal número 002130, 60.2019, que tramita na terceira vara da comarca de Timon, Maranhão. Assim, diante da incerteza de que o apelante, Alisson, possuía plena consciência do caráter ilícito de sua conduta ao tempo do fato, em 2021, e condição de determinar-se, de acordo com esse entendimento,
certamente que tal dúvida será sanada com a realização do exame pericial. Desse modo, a sentença carece de fundamentação idônea ao rejeitar o pedido defensivo, em razão da indispensabilidade da medida no caso concreto. Afinal, o exame pericial consiste no único meio legal de prova da inimputabilidade, nos termos do artigo 26, caput do Código Penal, ou da semi-imputabilidade, artigo 26, parágrafo 1 do mesmo Código. Ressalto por oportuno que configura o cerceamento de defesa a motivação insuficiente acerca do indeferimento de pleito de instauração de incidente de insanidade mental, destinado a eventual comprovação de semi-imputabilidade ou inimputabilidade do acusado, quando presentes elevados indícios da condição de doente mental. Portanto, impõe-se recolher o pleito recursal para anular a sentença em face do cerceamento de defesa e determinar a instauração do supramencionado incidente, conforme dispõe o artigo 149 do Código de Processo Penal. Transcrevo a jurisprudência dos tribunais e passo à tese do segundo apelante, Janilson. Desembargador Pedro, só uma sugestão, poderíamos votar logo essa parte logo? Essa parte com relação ao primeiro apelante. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, acompanho. Doutora Maria do Rosário. Também acompanho o voto de Vossa Excelência, pela comprovação que já existe em o pleito recursal para anular a sentença e determinar a instauração do supracimento do incidente. Vamos à tese do segundo e terceiro apelantes. Segundo apelante, Janilson. E terceiro apelante, o Marcos, pleiteiam a absolvição quanto aos crimes de tráfico e de associação. Ou ainda, a desclassificação do crime de porte de drogas para uso pessoal, previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Materialidade de autoria delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, dando conta da apreensão de mais de 110 gramas de variados entorpecentes, depoimento das testemunhas, vale dizer, policiais rodoviários federais, pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo de exame pericial. Acrescentes que foram apreendidos 10,2 gramas de crack, 15,8 gramas de cocaína e 90,7 gramas de cannabis sativa, além de uma arma de fogo de uso permitido, que se encontrava em poder do terceiro apelante, Marcos Vinícius. Acerca da prova oral, destaca-se o depoimento prestado pelo primeiro apelante, Alisson, o qual informou em juízo que Janilson Silva e Marcos Vinícius, segundo e terceiro apelantes, tinham conhecimento da existência de droga e, inclusive, chegaram a colaborar financeiramente para a sua aquisição. Note-se que as testemunhas, vale dizer, os policiais rodoviários federais, confirmaram que os apelantes, após uma abordagem de rotina, foram presos em flagrante na posse de certa quantidade de droga. Conclui, portanto, que não tem amparo na prova dos autos a alegação de que eles se encontraram casualmente e que o segundo apelante foi apenas fazer uma corrida de aplicativo, entre aspas, pois, como ficou demonstrado em juízo, os três encontravam-se com frequência e eram amigos. Ainda acerca da prova carreada aos autos, cumpre destacar que os depoimentos dos policiais são válidos como elemento de prova, sobretudo quando firmes, coesos e ausentes de qualquer dúvida acerca de sua imparcialidade, cabendo então à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu na espécie. Transcrevo a jurisprudência do STJ, farta nesse sentido, e digo, assim, mostra-se impossível acolher a tese de absolvição ou mesmo a de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, caput da Lei 11.343 de 2006. Da dosimetria da pena, quanto ao crime de associação para o tráfico. Julga ainda a defesa pela reforma da dosimetria da pena quanto ao crime de associação para o tráfico, de modo que, abro aspas, siga a mesma lógica da pena mínima imposta por tráfico de drogas, totalizando a pena de 8 anos de reclusão e mudando para o regime semiaberto. Fecho aspas. Após a análise detida dos autos, constata-se que assiste razão à defesa. Acerca do tema, é pacífico o entendimento da jurisprudência do STJ e na doutrina de que, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena base deve ser
necessariamente fixada no mínimo legal. Transcrevo a jurisprudência do STJ nesse sentido e prossigo. Nova dosimetria. Tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ou indiferentes para os dois delitos, redimensiona a pena base contra o delito de associação para o tráfico, em 3 anos de reclusão. Diante da ausência de atenuantes e agravantes na segunda fase da dosimetria e de causa de aumento ou diminuição na terceira fase, fixa a pena definitiva contra o delito de associação para o tráfico em 3 anos de reclusão. Considerando o concurso de crimes e aplicando a regra do artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas dos 2 delitos, tráfico e associação para o tráfico, e fixa a pena final do apelante cumulativamente em 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Só um minuto aqui. Está sem áudio, Excelência. Não, porque eu estava esclarecendo um fato aqui com a assessora. Aqui no final, aqui nós estamos considerando o concurso de crimes. Desativem, por favor. Eu estava fazendo um esclarecimento aqui com a Desativem aí, eu ouvi um barulho agora, desativem, porque está atrapalhando o voto do desembargador Pedro. Pode continuar, desembargador. Bem, no final, aqui nós estamos considerando o concurso de crimes e aplicando a regra do artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas dos 2 delitos, tráfico e associação para o tráfico. E fixa a pena final dos apelantes cumulativamente em 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Isso para os 2 apelantes. Do reconhecimento do tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, de 2006. Tese comum quanto ao 2º e 3º apelantes. Pugno também as defesas pelo reconhecimento e aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, de 2006, porque estariam, abro aspas, preenchidos todos os requisitos para aplicação da referida benesse. Fecho aspas. Sem razão a defesa nesse ponto. Sem razão a defesa nesse ponto. Como bem registrou o Parquet Superior, abro aspas, o concurso de crimes impede a aplicação do benefício por ausência de compatibilidade com o crime de associação para o tráfico. A propósito, cabe destacar que, abro aspas, não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343, de 2006, ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei. HC 342.317, São Paulo. Relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, 6ª turma, julgada em 17 de 12 de 2016. Tese do 3º apelante. Terceiro apelante, que é o cidadão Marcos Vinícius de Souza Silva. Terceiro apelante. A tese agora apresentada pela defesa do 3º apelante. A defesa do 3º apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, 3, a linha D do Código Penal, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, bem como da atenuante da menoridade relativa, com base no artigo 65 do mesmo Código. Inicialmente, cabe destacar que o magistrado da Corte já reconheceu a atenuante da confissão contra o delito de porte ilegal de arma de fogo.
Transcrevo aqui a decisão do magistrado, já reconhecendo. Entretanto, o magistrado deixou de aplicar a atenuante da minoridade relativa quanto aos delitos de tráfico e associação para o tráfico. Quanto ao crime de tráfico de drogas, a pena fora fixada no mínimo legal, vale dizer, 5 anos de reclusão. Dessa forma, mostra-se impossível a aplicação da atenuante da minoridade relativa, em obediência à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Transcrevo ainda a jurisprudência também do Distrito Federal, no mesmo sentido. De outra forma, quanto ao delito de associação para o tráfico, a pena imposta foi de 3 anos e 6 meses de reclusão, portanto, acima do mínimo, cabendo, então, a aplicação da referida atenuante. Nessa senda, reconheço a minoridade relativa do terceiro apelante e atenuo a pena para o delito de associação anteriormente aplicada, para o patamar mínimo, a saber, 3 anos de reclusão, tornando-se provisória e, no mesmo passo, em definitiva, dada a ausência de causa de diminuição ou de aumento. Considerando o concurso de crimes e aplicando-se a regra do artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas dos 3 delitos praticados pelo terceiro apelante: tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de uso permitido. E fixo a pena definitiva, cumulativamente, em 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Do direito de recorrer à liberdade. No caso, o magistrado já concedeu ao terceiro apelante, Marcos Vinícius, o direito de recorrer à liberdade, razão pela qual carece de interesse recursal o pleito defensivo. Assim, deixo de conhecer o pedido deste ponto. Finalmente, posto isso, conheço dos recursos interpostos para dar-lhes parcial provimento, com o fim de 1. Cassar a sentença em relação ao primeiro... Cassar a sentença em relação ao primeiro apelante, que é o Alisson Nathaniel, e determinar a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, devendo o magistrado ACOR adotar as medidas cabíveis para promover a imediata transferência do acusado para estabelecimento adequado, onde permanecerá até a conclusão do referido incidente e prolação de novo julgamento. Em relação aos demais apelantes, reformar a sentença com o fim tão somente de redimensionar a pena imposta ao segundo apelante, Janilson Silva, para 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e reconhecer a atenuante da minoridade relativa e redimensionar a pena definitiva imposta ao terceiro apelante, Marcos Vinícius, para 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em parcial harmonia com o parecer do Ministério Público Superior. É como voto, eminente desembargador Sebastião Martins e doutora Maria do Rosário, senhores advogados, doutor Antônio Ivan e Sim. Com a palavra do desembargador Sebastião. Esse voto, desembargador Pedro, na verdade, foram 3 apelações, deu muito trabalho para Vossa Excelência. De modo, eu voto bem elaborado, acompanho integralmente. No primeiro voto já votei, anulei o processo, anulamos o processo com relação ao primeiro, e acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Doutora Maria do Rosário, com a palavra. Diante da clareza de fundamentação dos casos apresentados a Vossa Excelência, enalteço o voto de Vossa Excelência e o acompanho. Bem, proclamo então o resultado. Nós estamos, a Câmara Criminal, a unanimidade, conheceu dos recursos interpostos para dar-lhes parcial provimento nos termos do voto do relator. Prossigamos, então. Vamos para o último processo desta pauta. Doutor Ildes Próspero, o senhor está aí? Doutor Ildes? Presente. Bom dia. O processo de número 8 é o 000-1785-19.2015, são apelações criminais de origem Campo Maior, primeira vara, apelante apelado do Ministério Público do Estado do Piauí, apelante Laércio Batista Pereira, advogado Ildes Próspero de Souza,
Elielson da Silva Martins, pela Defensoria Pública do Estado do Piauí. Desembargador Sebastião Ribeiro Martins. É o processo número 8, né, Vanessa? Isso, desembargador. O relatório está no sistema. O advogado pode se pronunciar. Excelentíssimo senhor desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macedo, presidente da Egrégia Primeira Câmara Criminal deste tribunal, na pessoa de quem cumprimento o eminente relator da presente apelação, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, a eminente desembargadora Maria do Rosário de Fátima Leite Dias, cumprimento também ao doutor representante do Ministério Público Superior, doutor Antônio Ivani Silva, a ilustre secretária, doutora Vanessa, que muito bem conduz os trabalhos nessa Câmara, bem como os colegas advogados presentes na sessão. Excelências, o presente feito trata-se de uma apelação criminal contra a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da Comarca de Campo Maior, em que a defesa busca a reforma da decisão proferida em plenário para submeter o apelante a novo julgamento por duas razões. Primeiro, porque a decisão do júri fora manifestamente contrária à prova dos autos. Segundo, porque houve manifesta contradição quando da votação dos quesitos atinente a uma qualificadora que, ao nosso sentir, macula o julgamento e o torna nulo. E qual é a situação fática versada nos autos? O apelante Laércio Batista, juntamente com Elielson da Silva Martins, foram denunciados junto ao juiz da Comarca de Campo Maior por terem supostamente cometido o crime de homicídio qualificado em razão do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Segundo a denúncia, eles teriam ali, em unidade de desígnios, executado uma pessoa e tentado contra a vida de outro, utilizando-se de um modus operandi, desembargador Pedro, que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. Por isso, foram denunciados por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. O processo se desenvolveu, fora preclusa a primeira fase, com pronúncia, e os acusados foram submetidos a julgamento pelo tribunal do júri. E a prova produzida em plenário foi da vítima sobrevivente, da esposa do falecido e de duas testemunhas. E todas elas, em plenário, confirmaram aquilo que já tinham dito por ocasião da primeira fase. O que disseram as testemunhas? Francisco Silvestre Borges diz o seguinte: escutou 2 disparos de arma de fogo, mas não sabe indicar quem atirou, pois não identificou o rosto de nenhuma das pessoas, apenas o porte físico, rapidamente. Acrescenta que não identificou nenhum dos 2 recolhidos na delegacia de polícia como autores dos disparos. A viúva afirmou que não tomou conhecimento de quem matara seu companheiro. No dia dos fatos, o senhor optou que o senhor Silvestre estava na residência da vítima, porque ambos já tinham o hábito de frequentar o lugar. Por conseguinte, narra que ambos comunicaram que não foi possível visualizar os autores, já que a dinâmica do delito foi muito rápida. Os acusados, obviamente, negaram a prática delitiva. Em plenário, a vítima sobrevivente narrou que se dirigiu até a casa da vítima fatal para comprar um frango e, em seguida, alguém bateu na porta e a vítima foi atender. Após um momento de conversa entre Francisco das Chaves e o indivíduo que chegara, apitou que ouviu o disparo de arma de fogo, mas não sabe identificar quem o fez, pois foi tudo muito rápido e ele estava de costas, observando o frango que fora ver. Narrou que, ainda que o primeiro tiro foi contra a vítima fatal e o segundo contra ele, porém disse que o tiro foi dirigido a ele, mas a vítima fatal, e que só foi atingido porque a vítima caiu logo no primeiro tiro. Da mesma forma, Francisco Silvestre, já confirmando o que falou na primeira fase, não dava nem para reconhecer. Em uma hora dessa, ninguém reconhece ninguém. Na hora que o primeiro tiro comeu, eu já saí e foi logo. O que aconteceu foi isso. A viúva, novamente em plenário, chamaram ele no portão, ele abriu e aparentemente entrou os homens e depois não viram mais nada, só viram os disparos. Então, excelências, essa foi a prova testemunhal produzida em plenário e o júri, ao votar o quesito, o terceiro quesito, o primeiro e o segundo quesito quanto à materialidade, sim, e quanto à autoria, sim, mesmo toda a prova produzida sendo absolutamente contrária à formação de uma convicção de que seriam os apelantes autores do delito. Então, excelência, sabe-se que as decisões do júri gozam de um status de
de soberania, mas o próprio CPP autoriza, em casos como os tais, em que a prova é manifestamente contrária à decisão que fora tomada, o julgamento ser anulado para submeter o acusado a novo julgamento. Mas não para por aí, desembargador Pedro. Esse caso é interessante. Como falei lá no início, os acusados foram denunciados por homicídio qualificado em razão de ter empregado recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, ou seja, uma circunstância qualificadora de natureza objetiva. E aí, os jurados, quando submetidos à votação, questionados com relação ao apelante, se estava presente a qualificadora que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, disse sim. E aí, ao serem perguntados se estava presente essa qualificadora com relação ao corréu, disse não. Ou seja, os dois acusados, em concurso de agentes, denunciados por a prática de homicídio qualificado, uma qualificadora de natureza objetiva, o júri responde sim para um e não para o outro. E a jurisprudência tem sido pacífica nesse sentido, que as qualificadoras de ordem objetiva se comunicam. E, por isso, o julgamento é nulo. Peço venha para ler precedentes que é exatamente nesse sentido. Contradição entre as respostas dadas pelos jurados aos quesitos formulados. Qualificadora do recurso que impossibilitou ou reduziu a defesa da vítima. Circunstância objetiva. Comunicabilidade, esfera de conhecimento de ambos os acusados. Inteligência do artigo 30 do Código Penal. Nulidade absoluta, não sujeita à preclusão, veredicto anulado. A qualificadora relativa à utilização do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, por ser circunstância objetiva referente ao modo de execução do delito, comunica-se entre os acusados diante da prova de que tenha ingressado na esfera do seu conhecimento de ambos, não estão sujeitos à preclusão às hipóteses de nulidade absoluta. TJ Minas Gerais, julgamento agora de fevereiro de 2023, na apelação 0041 11 19 28 1995 81 30 0567. Relator, desembargador Nelson Messias de Moraes. No mesmo sentido, excelência, qualificadora da emboscada, circunstâncias objetivas, crimes cometidos no mesmo contexto, coautores, comunicabilidade, contradição entre as respostas aos quesitos elaborados para cada acusado. É evidenciada a ocorrência de contradição nas respostas referentes às circunstâncias objetivas do crime, modo de execução, emboscada, relativamente aos acusados, imperativa a declaração de nulidade do julgamento do tribunal do júri, para que os jurados indiquem o resultado do julgamento que se ajuste às hipóteses concreta e lógica versada nos autos. Apelação criminal, TJ Minas Gerais, 7ª Câmara, de relatoria do desembargador Cássio Salomé. E mais, excelências, o júri reconheceu, em favor do corréu, uma participação de menor importância, que ensejaria uma redução de pena de 1/6 a 2/3. E o juiz, desembargador Pedro, ao dosar a pena, o que o juiz diz na terceira etapa? Não há causa de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas na parte especial. Na parte geral, foi reconhecida a participação de menor importância, que deve ser diminuída no mínimo. Por que o juiz reduziu no mínimo? Pois efetivamente o acusado esteve presente na execução do crime. Isso é o juiz que está dizendo. Tendo contactado com outro réu para ajustes tendentes a gerar a impunidade do delito, o que evidencia a sua relativa ascendência no papel de tirar a vida da vítima. Assim sendo, diminua ou seja, o próprio juiz, diante da prova produzida nos autos, reconhece que os acusados estavam no mesmo local, inclusive o corréu exercendo o papel de ascendência sobre o apelante, e fora ele beneficiado com a desclassificação do homicídio qualificado para o homicídio simples. Ou seja, como disse, o júri deu duas respostas antagônicas, contrárias à prova dos autos, para o mesmo quesito. Sendo uma circunstância de ordem objetiva, eu não vou me alongar, me parece que a questão é simples, nesse sentido que a defesa pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para possibilitar que o processo retorne à comarca de origem e os acusados sejam submetidos a novo julgamento. Até mesmo, excelência, porque até para não se correr o risco desse processo subir, porque me parece que é um fato inquestionável de que há uma contradição no julgamento. E até se alcançar uma prescrição que seja submetida a um julgamento justo e sejam lá decidido da melhor forma pelo conselho de sentença, seja pela absolvição, pela condenação, nos modos decididos. Mas não pode um julgamento viciado como esse
continuar a gerar efeitos. Por essa razão, requer o conhecimento e provimento do recurso. Fico à disposição para esclarecimento de eventual situação de fato. Muito obrigado. Com a palavra, presidente. Bom, acho que sim. Bom, aqui, na verdade, doutora Maria do Rosário, desembargador Pedro Macedo, está nos ouvindo, desembargador Pedro? Desembargador Pedro? Sim. Sim. Vou iniciar o meu voto. Na verdade, aqui são 2 recursos também, né? Tem um recurso do promotor de justiça lá de Campo Maior e o recurso também da defesa, né? Estou conhecendo ambos os recursos porque preenche os requisitos legais, né? De admissibilidade, né? Os requisitos, os pressupostos objetivos, né? E também subjetivos. Bom, a primeira apelação interposta pelo Ministério Público, estou dizendo do meu voto, ele pede para que seja aumentada a pena base do apelado Laércio da Silva Martins, valorando negativamente as circunstâncias da personalidade, com a sugestão, veja lá, da fixação da pena base em 30 anos, né? Além da elevação do aumento da pena em decorrência da reincidência, tendo em vista a condenação transitada em julgado por crime doloso contra a vida praticado pelo recorrido, nos termos do artigo 59, 2 e 61, 2 também do Código Penal. Ademais, ele pede ainda ao promotor que seja vedada a possibilidade do apelado Elielson da Silva Martins recorrer em liberdade, tendo em vista a presença dos requisitos da prisão cautelar. O voto está um pouco longo, vereador Pedro, mas eu vou esclarecer. Eu estou, na verdade, estou negando provimento ao recurso do Ministério Público e estou dando parcial provimento à apelação interposta pela defesa, doutor Wilson, advogado do Laércio Batista, no sentido de que, realmente, essa qualificadora tem natureza objetiva, de modo que ela se comunica. E vou ler a ementa e prestar mais alguns esclarecimentos. Processual penal. Apelações criminais. Homicídio qualificado. Recurso do Ministério Público. Dosimetria da pena do apelado Laércio Batista Pereira. Primeira fase. Circunstância judicial. Personalidade. Pleito de exasperação da pena base. Inviabilidade. Segunda fase. Reincidência já reconhecida em sentença. Ausência dos requisitos da prisão preventiva. Direito de recorrer em liberdade mantido para o apelado Elielson da Silva Martins. Recurso conhecido e provido. Recurso agora interposto por Laércio Batista Pereira. Preliminar prejudicada. Mídias já juntadas ao feito. Mérito. Alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Não ocorrência. Adoção pelos jurados de uma das vertentes alternativas da verdade dos fatos. Aqui a incidência do princípio da soberania dos vereditos, que esta Câmara já apreciou inúmeras vezes, inclusive o STJ e o Supremo Tribunal Federal. O Tribunal do Júri é soberano para proferir a decisão, ele pode acolher ou não uma das teses da defesa ou do Ministério Público, né? Nulidade do julgamento em razão da manifesta contradição na resposta dos quesitos elaborados em relação à qualificadora de ordem objetiva para apenas um dos acusados, inocorrência. Comunicabilidade da qualificadora. Condenação do apelante pelo crime de homicídio simples. Recurso conhecido e parcialmente provido. Digo mais ainda, que a personalidade diz respeito à sua boa ou má índole. E, no caso, os dados coligidos aos autos não apresentam embasamento suficiente para o aumento da pena, com base nessa circunstância, como pretendia o Ministério Público. E mais, as ações penais em curso não podem ser utilizadas como fundamento para exasperar, para aumentar a pena base, conforme o disposto na súmula 444 do STJ. E, com relação à reincidência, o juiz corretamente reconheceu os processos transitados em julgado para valorar negativamente os antecedentes criminais, quanto para agravar a pena na segunda fase
pela residência. Do direito de recorrer em liberdade do apelado Elielso da Silva. Ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, deve ser assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade. Recurso ministerial conhecido e improvido. Esse é o recurso do Ministério Público. E com relação ao recurso interposto por Laércio Batista Pereira, né, que foi sustentado agora pelo Dr. Wildes, eu estou rejeitando uma preliminar de juntada das mídias. Essa tese está prejudicada, uma vez que todas as mídias já estão inseridas no sistema, sendo possível a análise de todas as provas colhidas durante a instrução processual. Decisão contrária à prova dos autos. A decisão dos jurados encontra rimo nas provas dos autos, sobrelevando que a justiça ou injustiça dessa decisão dos jurados não pode ser alvo de questionamento sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos jurados. Os jurados entenderam que o apelante Laércio Batista Pereira teria efetuado disparo de arma de fogo de surpresa contra a vítima, razão pela qual não há que se falar que tal decisão está dissociada dos elementos probatórios apresentados em plenário do júri. Nulidade em razão da manifesta contradição na resposta dos quesitos elaborados em relação à qualificadora de ordem objetiva para apenas um dos acusados. Em relação à incomunicabilidade da qualificadora do recurso, que dificultou a defesa do ofendido, por ser de natureza objetiva, que se refere ao modo de execução do delito, esta deve se comunicar com o partícipe. No caso, o Conselho de Sentença entendeu que o corréu Elielso da Silva Martins não utilizou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima do crime de homicídio, uma vez que ficou apenas na moto, esperando seu comparsa realizar o delito. Ocorre que, por ser de ordem objetiva, as qualificadoras se comunicam. Dessa forma, deve-se ser afastada essa qualificadora, que não exige, ainda, portanto, submissão dos réus ao novo júri, posto que o único impacto da exclusão dessa qualificadora será a redução da pena, providência que cabe ao próprio tribunal na forma do artigo 593, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Assim, deve o apelante ser condenado pelo crime de homicídio simples, como ocorreu com o seu corréu. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido. Nesse caso, desembargador Pedro, desembargadora doutora Maria do Rosário, eu cito precedentes com relação a esse ponto, né? Vou ler aqui apenas essa parte. Só um minuto. Pronto. Cortou um pouquinho aqui a ligação. Certo. Melhorou agora? Está melhor? Sim, Melhorou. pronto. Com relação à defesa do segundo apelante, ele diz que a decisão do jurado é manifestamente contrária à prova dos autos, estou rechaçando, e estou dando razão apenas com relação a essa contradição na resposta, desembargador Pedro. Eu quero ler aqui só os precedentes, né? Aqui. Só um minutinho. Eu vi no início que teria uma nulidade aí, uma preliminar de nulidade? Diz que a contradição, realmente a contradição, não para a contradição com relação a essa qualificadora. Eu estou reconhecendo e realmente, como o corréu foi beneficiado pela decisão do Conselho de Sentença, e essa qualificadora ela é de ordem objetiva, né? Ela beneficia ou prejudica ambos os réus, eu estou dando provimento nesse ponto. E cito aqui o precedente, desembargador Pedro, doutora Maria do Rosário. Nesse ponto exatamente que eu mesmo estava na dúvida. Cita a doutrina de Torinho Costa Filho e digo aqui mais. Bom, com relação à decisão contrária à prova dos autos, estou lendo aqui depoimento de várias testemunhas que realmente indica essa tese, né? Eu vou me aprofundar nesse ponto.
próprios jurados reconheceram que ele efetuou o disparo e tem indício suficiente, depoimento de testemunha nesse sentido. Bom, aqui, com relação à qualificadora, nesse aspecto é importante que se esclareça que no concurso de agentes não se torna necessário que todos os autores pratiquem o núcleo da conduta do tipo, bastando, para tanto, a unidade de desígnios e o poder de decisão sobre a realização do ato, caracterizando-se como autor não só quem executa a ação típica, mas também aquele que se utiliza de outro meio para a execução da infração. Isso se justifica na medida que vige no nosso ordenamento brasileiro a teoria do domínio do fato. E sobre esse tema, o Alberto Silva Franco e Rui Stocco preleciona, abre aspas, na medida em que introduziu o dolo na ação típica final, como se pode depreender na conceituação de erro sob tipo, na medida em que aceitou o erro de proibição e, finalmente, na medida em que abandonou o rigorismo da teoria monística em relação ao concurso de pessoas, reconhecendo que o agente responde pelo concurso na medida da sua culpabilidade, deixou de entrever sua acolhida às mais relevantes teses finalistas, o que leva à conclusão de que abraçou também a teoria do domínio do fato. Segundo essa teoria, o autor é aquele que possui o controle do fato, ou seja, quem domina finalisticamente o transcorrer do crime, decidindo sobre o modo de execução, incluindo os sujeitos que não praticam a conduta descrita no tipo penal, desde que possuam poderes para determinar a empreitada criminosa. Prossegue Alberto Silva Franco. Na verdade, o autor não se confunde obrigatoriamente com o executor material. Assim, o chefe de uma quadrilha de roubos a estabelecimento bancário, que planeja a ação delituosa, escolhe as pessoas que devam realizá-la, distribuindo as respectivas tarefas, e ordena a concretização do crime, contando com a fidelidade de seus comandados. Não é o mero partícipe, mas sim é o autor, porque possui o domínio final da ação. Como se vê nesse processo aqui, observe que os dois réus, o Laércio Batista e o Elielso, atuaram em unidade de desígnios e com nítida divisão das tarefas. Dessa forma, a qualificadora do recurso que dificultou a impossibilidade de defesa da vítima, além de elementar do crime de homicídio qualificado, ela é elementar do crime do tipo penal, possui natureza objetiva, comunicante com o autor do delito. Pronto, achei aqui o que eu queria. Precedente. Diz lá, a qualificadora referente à utilização de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, por ser circunstância objetiva, referente ao modo de execução do crime, comunica-se ao partícipe quando ingressa na esfera do seu conhecimento. Decisão do Tribunal de Justiça de Brasília, do DF, relator Nilsone de Freitas Custódio. No caso em questão, o Conselho de Sentença entendeu que o corréu Elielso da Silva Martins não utilizou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima do crime de homicídio, uma vez que ficou apenas na moto, esperando seu comparsa realizar o delito. Ocorre que, como dito acima, por ser de ordem objetiva, as qualificadoras se comunicam. No entanto, apesar dos jurados responderem de forma diversa ao mesmo quesito formulado para ambos, não houve defeito na quesitação. Portanto, deve ser afastada essa qualificadora, o que não exige a submissão dos réus a novo júri, posto que o único impacto da exclusão dessa qualificadora será a redução da pena. E cito também precedentes. No caso da chacina de Unai. Vou ler o que interessa aqui. Lá em Unai houve chacina, e de lá, diversamente do que ocorre na hipótese da contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, o afastamento de qualificadora por vista de quesitação não exige a submissão dos réus a novo júri. Afinal, em tal cenário, o único impacto da exclusão da qualificadora ilicitamente quesitada será a redução da pena, providência que cabe ao próprio tribunal fazê-lo na forma do artigo 593. Esse precedente é da Lavra.
Só um instantinho, sumiu aqui, peraí. Aqui. Sim. Portanto, desembargador, por mais esses precedentes, estou concluindo o meu voto. Achei aqui. Esse precedente que eu citei agora é do ministro Ribeiro Dantas, no recurso especial da 5ª turma do STJ, o recurso de Minas Gerais. Portanto, não haveria nenhuma utilidade prática a instauração de novo julgamento, uma vez que não haveria nenhuma cognição adicional que os jurados pudessem exercer sobre a qualificadora. E também não poderia ser para prejudicar o réu, né? Poderia o júri entender o contrário e colocar para ambos essa qualificadora. Seria até pior, né? Se fosse o novo tribunal do júri com relação a esse ponto, né? Portanto, não há que se anular o julgamento proferido pelo tribunal do júri. Todavia, tratando-se de qualificador de natureza objetiva, o reconhecimento de sua incidência ou não para um acusado estende, portanto, ao réu, que não ocorreu no caso concreto, de modo que vamos transformar para homicídio simples. Estou fazendo nova dosimetria, estou reduzindo a pena do réu para 8 anos e 2 meses de reclusão, também em regime fechado. Portanto, desembargador Pedro, senhor presidente, estou negando provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e estou dando parcial provimento ao recurso interposto pela defesa de Laércio Batista Pereira, para que seja excluída essa qualificadora e fixando a pena definitiva dele em 8 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado, mantendo-se o demais termo da sentença, em dissonância com o parecer da Procuradoria. É o meu voto. Seria parcial provimento, né, senhor presidente? Isso, parcial provimento, Reduzir a pena do Laelson. Do Laércio, isso. Excluindo essa qualificadora. Doutora Maria do Rosário, com a palavra, por favor. Acompanho na íntegra a explanação feita e o voto do relator. Bem, pelo visto, um voto complexo, mais de um acusado, o pleito da defesa no que se refere à anulação do julgamento, a participação mencionada aí de forma bem detalhada por parte do senhor presidente. Do relator. Ou do seu relator, um voto bem detalhado, bem fundamentado, com jurisprudência vasta sobre os fatos, sobre a questão de anulidade de julgamento, e também mencionando a participação de cada um, mesmo aquele que esteve distante, mas, de qualquer forma, ele teve a participação indireta, teve a comunhão de desígnios, de atitudes, portanto, tem que se estender aos demais. E a redução da pena em relação ao Laércio. Portanto, eu acompanho plenamente o bem fundamentado voto proferido pelo senador Sebastião, pedindo vinha ao nobre advogado de defesa, com as suas sempre boas argumentações, e proclamo, então, o resultado. A unanimidade decidir essa egrégia Câmara Criminal em conhecer e dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Senhor presidente, só uma manifestaçãozinha. Não é mais sobre o julgamento, é sobre o julgamento. Mas, desembargador Sebastião, o bom é quando o advogado vem e, quando escuta o voto do relator, sai convencido de que o relator, de fato, tem razão. Vossa Excelência foi muito feliz quando afasta a qualificadora e não anula o julgamento, com muita razão, e isso, de fato, não invade a competência do júri, porque não altera o resultado do julgamento pela absolvição ou pela condenação, ou seja, manteve o condenado e só discutiu a dosimetria, o que é perfeitamente possível pelo tribunal. E assim, eu preciso voltar a assistir mais as sessões, porque toda a sessão aqui realmente é um aprendizado para os advogados e todos que acompanham a sessão. Obrigado, doutor Wilson. Não, a defesa, o mérito foi da defesa, e não do relator. Doutor Wilson sempre muito cuidadoso, zeloso,
atento e com muita competência nas suas argumentações. Tudo de bom, doutor Hildes. Prazer. Boa sorte, satisfação. Bom dia, Bom desembargador feriado. Sebastião, desembargador Pedro, doutora Maria do Bom dia. Rosário, nobre, doutor Antônio Ivan, meu amigo. Bom dia, Vanessa. Até a próxima, Bom, terça-feira, doutora Maria do Bom Rosário. dia, um abraço. Bom Encerrado feriado. os julgamentos, então, Bom declaro descanso a encerrada a todos. sessão, desejando a todos um feriado de muita paz, de muita luz e alegria junto aos Amém. familiares. Valeu, meu irmão. Obrigado. Um Abraço. abraço a todos. Até logo.